Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos parar para refletir na vida, mudarmos as nossas ações pautadas no que nós fizemos ontem e nos melhorarmos para que possamos realmente estar sendo pessoas agradáveis aos olhos de Deus. É preciso que nós entendamos a necessidade que temos no hoje, exatamente de modificarmos as ações e nos melhorarmos. Deus, Ele não vai simplesmente obrigar cada um de nós a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio e permite muitas vezes que coisas nos aconteçam para que a nossa fé ela seja testada, para que nós possamos realmente nos solidificarmos na fé e tenhamos a certeza de que o caminho escolhido realmente é o caminho real, o caminho que vai nos levar à salvação, o caminho que nos leva ao céu. É preciso que entendamos que nessa contextualização chamada vida, nós passamos por muitas provações. As fontes das provações, elas são muitas e variadas. As provações, elas podem vir diretamente de Deus. Sim, a exemplo do que aconteceu com Abraão, no livro de Gênesis 22, nós vamos fazer a leitura sobre isso. Quando Deus determinou que Abraão, ele desse seu filho Isaque como sacrifício a ele. Abraão foi testado, mas Abraão não desobedeceu. Mesmo sendo seu filho único, ele dizia: Deus me deu, Deus pode me dar outro. Porque Abraão já veio a ser pai de Isaque na sua velhice. E foi Deus que fez com que a sua esposa, já idosa, engravidasse. Nós também podemos ter as nossas provações vindo diretamente do nosso inimigo, Satanás. Como foi o caso de Jó. Foi Satanás que testou Jó, como traz o livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 ao 12. Jó, ele perdeu tudo, inclusive sua saúde e 10 filhos. Mas ele sempre dizia: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ou a gente pode ter uma provação vinda diretamente da nossa família, dos nossos pares, de pessoas muito próximas, como foi o caso de José do Egito. José, ele simplesmente, quando a gente vai assistir ou ler a história de José em Gênesis 37, 14 a 28, ou capítulo 50, versículos 20, nós vamos encontrar exatamente que José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, por inveja, por ciúme. Venderam José como escravo, que sofreu de tudo como escravo. Inclusive foi acusado injustamente de ter tentado deitar com a esposa de seu senhor, Potifar. E José simplesmente foi fiel a todo tempo. Foi preso, mas no final, com o dom dado por Deus, ele pôde decifrar o sonho do faraó e se tornou governador do Egito. Jó, ele teve tudo em dobro depois que a sua provação concluiu. Abraão não precisou dar seu filho e se tornou pai de muitas nações através daquele único filho. Porque nos 3 casos Deus tinha um propósito. Deus testou a fé de Abraão, Satanás testou a fé de Jó e José, ele passou por toda uma situação de propósito para que ele pudesse ajudar o próprio povo de Deus quando estivesse como governador. Sem contar que as provações podem vir das formas mais variadas, das circunstâncias mais desencadeadas, elas podem acontecer no contexto religioso, no contexto político, social, econômico, entre outros. Mas em todas as situações, nós precisamos entender uma coisa que é muito necessária. Abraão, Jó, José, em todas as situações que vivenciaram, eles jamais perderam sua fé. E o propósito aconteceu independente da origem da sua provação. E todos eles foram vencedores. Todos nós temos uma provação. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus, ele está monitorando tudo e está visando a edificação da nossa própria vitória. Em todos os momentos somos testados, mas o que nós não podemos é perder a fé. Sabe por quê?
Asaf nos traz no capítulo 76 do Salmo, nas Sagradas Escrituras, a passagem bíblica curtinha, mas que nos chama a atenção de que só Deus é grande. Diz assim: Deus se manifesta em Judá, em Israel é grande o seu nome. Sua morada está em Salém e sua casa em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. És magnífico, ó poderoso. Sobre os montes de despojos, os corajosos foram despojados, apanhados pelo sono. Nenhum guerreiro tinha força no seu braço. A tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Tu és terrível. Quem te resiste quando desencadeias tua ira? Do céu fazes ouvir a sentença, a terra treme e permanece calada, quando Deus se levanta para julgar, para salvar todos os pobres da terra. O homem atingido por tua ira te dá glória, os que escapam da ira te fazem festa. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Vós que estáis ao seu redor, trazei ofertas ao terrível. A ele que retira o sopro dos príncipes, para os reis da terra ele é terrível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso Deus, ele é terrível para os príncipes da terra, para os poderosos da terra, porque contra Deus ninguém pode se levantar, porque o nosso Deus é grande, ele se manifesta, e quando ele se manifesta, ninguém se põe de pé. Por isso que nós precisamos compreender a importância de passarmos pelas provações e jamais perdermos a nossa fé. Precisamos compreender que o nosso Deus, ele tudo pode, ele tudo faz. Que nós compreendamos e sigamos os exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó, de José do Egito e de tantos outros, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Filho, que também aceitou passar por tantas provações. E ele disse: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas se não puder, que aconteça segundo a tua vontade. O mesmo precisamos dizer, o mesmo nós precisamos fazer. Que nós passemos pelas nossas provações, conscientes de que Deus está no comando. Quando nós acreditamos que o nosso Deus, ele é grande e ele é poderoso, todos os reis da terra se debruçam aos seus pés. Por isso, pensemos nisso, reflitamos nisso no dia de hoje, lembrando que o ontem já não nos pertence mais, o amanhã pertence a Deus e o hoje pertence ao Senhor e a nós, para que façamos as boas escolhas, as melhores escolhas. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós mantivermos a nossa fé inabalável, o nosso Deus, que é grande, nos tirará da provação.